noite. Boa noite. Então, estamos aqui para a última palestra do ano, hoje com a nossa querida Sueli, que vai falar sobre o sentido do Natal. Então, antes eu quero alguns lembretes, né? Nós ainda temos alguns números da rifa. A falta de sua essa folha, então, se mais alguém puder colaborar, vocês sabem que essa rifa é em prol da creche, né? Para os gastos que tem, final de ano, tudo, que tudo dobra, né? 13º do funcionário, coisinhas para as crianças, tudo, para as famílias. Então, aí é ali com a Marilza. Temos também hoje 3 livros, né? Doados pelo Júnior. Eu vou perguntar primeiro se alguém se interessa pelo título, tá? Vocês sabem que a gente sempre, não adianta só vir, ouvir palestra, tomar passe. A gente também tem que colocar em prática, né? E estudar é uma das melhores maneiras que a gente tem para colocar em prática. Então, o primeiro é técnica de viver do... Alguém se interessa por esse livro? A gente está dando. Não vai ter prova, tá? Pelo menos não por mim. Oi? O número 0? Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, do Francisco Cândido Xavier. Alguém já leu? Alguém gostaria? Tijolinho, hein? Volta Bocage também do Xavier, do Chico. Você tem? Quer falar sobre ele? Às vezes alguém se interessa. Ah, você tem interesse. Então, agora esse daqui, técnica de viver, para o número 15. Quem é? Vai ter que ler na marra, né? Então, a gente tem a rifa. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, o centro para com as palestras, né? Porque uma que sempre tem visita em casa, essas coisas, mas vamos nos manter em oração, se possível, né? Fazer nosso evangelho no lar, como a gente sempre fala, esquecer um pouquinho que as festas são só comes e bebes, mas lembrar do sentido do Natal, né? Mesmo que Cristo não tenha nascido no dia 25, é uma simbologia, né? É uma data para a gente se lembrar, e vamos levar para o resto do ano todo esse sentimento de amor, de caridade, isso tudo é muito importante, tá bom? Então, eu vou convidar o senhor Almeida para fazer a oração inicial, para a gente se preparar para a palestra, se preparar para o passe e voltar para casa renovados, com a certeza das boas palavras que nós vamos ouvir da Sueli. Obrigado. Boa noite a todos. Podem estar certos que eu fico muito feliz nesta nossa última reunião pública do ano, né? De vê-los aqui conosco. É muito agradável, isso para mim, especialmente, é muito agradável. E mais agradável ainda é saber que nós encerramos essa quantia de palestras durante o ano, ouvindo a Sueli, que é uma das criaturas das quais eu guardo a melhor lembrança, pois que, não vou falar quantos anos, mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Talvez ela saiba calcular mais ou menos, não sei, mas faz muito tempo. Naquele tempo eu chamava ela de Sueli, né? Mas depois o pessoal começou a chamar de Suelizinha. Acho que é por causa não sei se é por causa do tamanho, mas não é por causa do tamanho, porque tamanho não é argumento. Talvez seja pela sua doçura, pela sua capacidade de ser simpática, né? Associado a tudo isso, a quantidade de ensinamentos que ela nos traz com as suas histórias que ela conta e com aquele ambiente gostoso que ela sabe formar. Portanto, gostaria que todos vocês nesse momento me ajudassem em que nós pudéssemos unir os nossos sentimentos, a nossa vontade, os nossos pensamentos, direcioná-los para Jesus e dizer a Ele, Mestre amado e querido, nesta noite que nos preparamos, Jesus,
para a nossa última reunião antes do Natal. Nós queremos te pedir, mestre querido, que abençoe a toda esta casa de trabalho. Que abençoe, Senhor, todas as criaturas que por aqui passam, algumas em busca de alívio para as suas aflições, outras em busca de esclarecimento, outras em busca de poder distribuir o seu amor e a sua compreensão. Abençoa a todos, Jesus. Estende a tua mão dadivosa sobre todos aqueles que aqui vêm com o seu coração aberto e pronto para receber o bem. Que a tua paz reine em nossos corações. Abençoe a Sueli pelo seu trabalho, não só desta noite, mas de todo o tempo em que ela está na tua doutrina, a teu serviço, mestre. Que assim seja, queridos irmãos. Sueli, por favor. Boa noite. Aí a gente se sente, né? Se ele soubesse. Sempre botar os pés aqui, é voltar no passado, lembrar de tanto tempo, né? A minha história com relação à doutrina, que foi uma extrema novidade, um divisor de águas, começou aqui. E eu tenho só lembranças boas e muita gratidão. Então, hoje eu não vim fazer palestras, vim contar histórias. Vi meu nome escrito ali, achei tão chique isso, né? Sueli Martins, que eu sou Suelizinha, para falar sobre o sentido do Natal. A gente passa pelas ruas e pelas lojas e pelas praças, e elas estão repletas de lampadinhas, uma fartura de lampadinhas, né? E às vezes eu tenho a impressão que o tempo está passando tão depressa, que elas nem foram desativadas. Acho que os fios ficaram todos lá, né, protegidos, e foi apenas tirar da tomada, botar na tomada de novo, porque ainda ontem nós estávamos falando do Natal. Mas a gente sempre se pergunta, e qual que é de verdade o sentido do Natal, que ficou tão comercial e que as pessoas têm que fazer coisas, e eu acho isso tão... Não é isso que o que nós devemos entender, né? E tanto que eu começo perguntando, quando foi que Jesus nasceu na sua vida, no seu coração, na manjedoura do teu coração? Porque não foi em dezembro, eu tenho certeza absoluta que não. E certamente a maioria de nós nem se recorda qual era o dia. Porque primeiro a gente ouve a propaganda, a gente ouve a história. Hoje quase não se fala muito nisso, né? Obrigação moral de todo cristão também de falar qual é o verdadeiro sentido. Alguns pais nem falam, porque surgiu um Papai Noel, que eu não sei de onde ele caiu, de alguma chaminé. E hoje as pessoas imaginam que o Natal é Papai Noel. Mas para cada um de nós, Jesus nasceu num determinado momento, por alguma razão, e a partir de então é que ele veio para a nossa vida. Mas Jesus pequenininho fica mais fácil a gente negociar com ele, né? Com Jesus grandão, assim, poderoso, talvez a gente não tenha muita coragem, mas ele pequenininho no bercinho fica mais fácil, né? Mas eu vou contar da minha história. Quando eu entendi a diferença, leva um tempo para a gente entender, né? Eu era menor do que eu sou hoje, tá? Era pequena, bem pequena mesmo. E já sabia escrever. E numa das escolas que eu cheguei, porque a minha família morava para todo canto é canto, uma meninazinha, chegamos inclusive num determinado momento, praticamente no final do ano, e uma coleguinha de classe me fez uma proposta diferente, nova. Se eu a ajudava a escrever uma carta. Claro, era tudo que eu mais gostava. E eu digo, claro que sim. Ela disse, é para o Papai Noel. Falei, o seu papai chama Noel? Ela falou, não, né? Você é boba. É o Papai Noel. Eu falei, eu não conheço. Não conhece o Papai Noel? E descreveu a figura do Papai Noel. Diz que ele usava roupa de veludo. Veludo, para mim, era a cortina do circo vermelho. Eu pensava, quem que vai usar um negócio daquele? Tentando entender. E ela me contou que aquela figura, que parecia tão velha, conhecida, costumava dar presentes, quando a gente mandava uma cartinha. Eu nunca tinha escutado falar disso. E eu achei intrigante. Falei, mas o que você vai pedir na sua cartinha? Na cartinha que nós vamos escrever? Eu vou pedir uma maquininha de costura de criança. E eu fiquei encantada, porque na minha casa tinha máquina de costura, era da minha mãe. Na casa da minha avó, na verdade, na casa de todas as mães. E eu pensei, puxa, deve ser uma delícia, né? Eu ter a minha própria maquininha de costura. Escrevi a carta para a menina, entreguei, caprichada. Cheguei em casa, não contei nada para ninguém e fiz a minha própria carta.
caprichei. Falei para ele que eu tinha acabado de saber que ele existia, que ele costumava presentear, que eu também queria ganhar uma maquininha de costura. E guardei a cartinha numa gaveta. A inocência da pessoa, né? Passou, esqueci. Um belo dia a menina chega para brincar e traz a maquininha de costura. Eu fiquei irada. Como assim? Eu tinha caprichado muito mais na minha carta. Ele levou a maquininha de costura para a menina e não levou para mim. Aí eu pensei, com quem eu podia conversar? É gostoso quando a gente tem alguém de confiança que a gente pode falar qualquer coisa, né? Minha mãe. Chamei minha mãe num cantinho, não era qualquer hora que podia. Contei a história. Mamãe me olhou com aquele olhar. Ai, quem ama tem um olhar, né? Que é uma coisa maravilhosa. Falou, filha, eu acho que está na hora da gente ter uma conversa adulta. Primeira coisa, preste bem atenção, talvez vai doer um pouquinho, que às vezes a verdade dói, mas ela é necessária. E eu pensei, o que aconteceu? Além de eu ter feito alguma coisa escondida. Não era isso, ela não estava zangada. Era amor demais. E ela me disse assim, com todas as palavras necessárias, Papai Noel não existe. Eu falei, não? Gostoso assim, né? Eu falei, mas quem foi que deu o brinquedo para minha amiga então? Foi exatamente, eu não sei. Ou foi o pai dela, ou foi o avô, alguém comprou. Então já fica sabendo que não tem Papai Noel. E, na verdade, o que se celebra, olha que coisa linda, nessa época, é uma história muito diferente, não é de ganhar presente, é de ser o presente na vida das pessoas. Mas isso pode acontecer o ano inteiro. Era muita verdade para um dia só, né? E é o dia que se comemora o aniversário de Jesus. Porque se alguém não estipulasse um dia, certamente ninguém lembraria. E eu fiquei pensando aquilo. Porém, veio na minha memória que todo ano acontecia algo que não tinha esse palavreado todo, mas já era uma referência para quem quisesse aprender. Era minha avó. Todos os filhos faziam uma viagem de trem, iam para a casa dos meus avós maternos, era uma vez ao ano, uma celebração de família, que eram as festas do final do ano. E lembro de meu avô falando assim para minha avó, Nica, será que as crianças vêm? As crianças eram os filhos de 40 anos, 50 anos, que quando a gente ama, a gente acha que filho é sempre criança, incluindo as crianças também. E minha avó dizia que sim, escrevíamos cartas avisando, alguém ia buscar na estação, às vezes de carroça, às vezes de charrete. E quando nós chegávamos na casa da minha avó, quando todos já estavam lá, era bastante gente, minha avó fazia algo que eu nunca vou esquecer, porque era uma mágica, uma música, sei lá o quê. Ela arrastava uma cadeira para perto de um armário e de lá de cima do armário ela descia uma caixa. A gente sabia o que é que ia acontecer. Mas sabe aquela coisa maravilhosa que mexe com o teu coração, que você fica esperando que você quer de novo? A gente já sabia. Ficávamos todos silentes. Ninguém dava um pio, porque ela tirava de cima daquele armário uma caixa que tinha vindo de Portugal, e já fazia muito tempo o presépio. Arrumava uma mesa a um canto, que não teria uma outra utilidade, estendia-se sobre aquela mesa uma toalha que também nunca mais teria a utilidade, era a mesa do presépio de Jesus. E começava ali aquele relato maravilhoso de mexer o coração da gente. Mexe com o meu coração até hoje. E a primeira coisa que ela procurava nas gavetas, um caco de espelho, e ela dizia para cada um de nós, vá para um canto, vê se você vê o teu reflexo, um convite para saber quem sou eu, será que eu estou aqui de fato? A primeira coisa para comemorar o aniversário de Jesus é que nós estejamos. E ela dizia, conversa com ele, convida ele para vir para cá, é tudo que ele está esperando. E ele vem, diga para ele o que é que você pode oferecer, o que você tem para oferecer a ele. Diga as coisas que você fez durante esse ano para preparar o coração. Não era o Natal de todos os dias? Que a gente hoje não pratica mais? Que nós estamos esquecidos? E quantas vezes eu, segurando aquele caco de espelho, conseguia ver os olhos que eram azuis até uma certa época, né? E eu ficava pensando o que é que a gente ensaia, conversa, que a gente tem com quem a gente ama, né? Eu ia para um cantinho, tinha certeza que ninguém estava olhando e falava, menino Jesus, a vovó falou que se eu convidar você vem. Então venha. Eu prometo que eu vou fazer alguma coisa para te agradar. Eu vou até cantar para você.
se você estiver sozinho. E quantas vezes, depois do presépio montado, eu dava uma olhadinha, tímida ainda, né? Ia lá e cantava as musiquinhas que mamãe cantava para mim, que aquilo me fazia tão bem, eu achava que o menino Jesus também ia gostar. Mas o menino Jesus era a última figura que se colocava no presépio. Primeiro a vovó desembrulhava a mãe. Olha que feminista danada que ela era, né? A mãe, e ela falava daquela mulher, que aquela menina era maravilhosa, corajosa, amorosa, o esteio da família, a coluna. A gente ficava apaixonado. E aí ela desembrulhava o pai de Jesus, falava daquele homem. É o texto que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do homem de bem. Eram as características do homem de bem. E ela falava, família. Essa família espera por Jesus e nos convida a copiar. Toda a família pode ser a família de Jesus. E aí depois vinha a história da estrela, do anjo, que ela contava daquela oração tão maravilhosa, e dos pastores que tinham visto a estrela no céu, e que depois viriam os reis magos, o Gaspar, o Belchior, o Baltazar, que eles trariam presentes. Era tanta novidade, que todo ano acrescentava-se uma novidade. Esperava todo mundo e tal. Quando chegava, na véspera do Natal, a mesa estava posta, todos haviam colaborado. Eu sinto falta disso. Quando a gente vai num lugar que alguém trabalhou muito para que aquela mesa esteja em ordem, e os outros todos estão lá instalados, confortáveis, eu tenho uma saudade do cooperativismo, de quando cada um tinha uma tarefa, todos tinham tarefa. Tenho saudade disso. Acho que o mundo tinha mais novidade, mais alegria, mas enfim. Tinha alguém que cantava, tinha alguém que fazia, tinha tarefa para todos. E chegava a hora dela desembrulhar o menino. Era toda a pompa e circunstância que podia haver num coração. Íamos todos nós atrás, um silêncio, e ela desembrulhava, ia passando de colo em colo e falava, Nina, ele, a partir de agora, nenhum pensamento ruim, nenhuma palavra torta. Tem alguma mágoa no teu coração? Tem alguma tristeza? Vai lá para um canto, joga tudo fora, porque esse menino merece sossego, doçura, ternura. Que é uma maneira mais maravilhosa de colocar Jesus instalado no nosso coração, quando a gente tem essa consciência do que de fato isso significa. E a partir daquele momento era uma festa, e cada hora era um que ia lá, dengar o neném, carinhar o neném, cantar para o neném. Tudo que Jesus queria, aniversário dele. Quando a gente é convidado para ir numa festa de aniversário, a gente não procura saber o que o aniversariante gosta. Acabei de ganhar um presente agora. A pessoa procurou saber o que eu gostava. Aí para Jesus a gente não se incomoda. E ele falou para a gente o que ele queria. Nós é que somos distraídos. Então hoje eu quero contar algumas histórias de Natal que não necessariamente acontece em dezembro. Eu acho que era março. Esperávamos uma visita, que ia chegar na nossa rodoviária, e caiu, que nem hoje, né? Gente, eu tenho medo tão grande de chuva, quando esse vento louco, fico doida, né? Quase que me enfio debaixo da cama. E nós estávamos na rodoviária, aquele vento ali, tudo é aberto, né? E de repente surgiu uma criaturinha, tipo 4 ou 5 anos, ensopado. Mas foi rapidinho. O menino passou, num canto ali tiritando de frio, o ônibus parou, e desceu, primeiro de tudo, um homem bonito, elegante, perfumado. E antes dele ir para o bagageiro para pegar suas coisas, o olhar daquele homem alcançou o menininho. E ele fez um negócio que, para mim, é puro Natal. Ele saiu, foi na direção do menino, ajoelhou-se para ficar do mesmo tamanho. Eu não sei o que foi que ele falou para o menino, mas ele tirou o seu casaco, elegantésimo, embrulhou o menino, pôs a mão nas costas, foi levando o menininho, certamente para levar para comer, ou sei lá o quê. Não sei como foi que terminou a história. Mas naquele momento eu pensei, é isso. Eu vou guardar essa história para contar no Natal, porque o Natal pode acontecer todo dia, se a santidade estiver no nosso coração. Eu tenho uma outra história preciosíssima, que eu amo muito, 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 muito. Geralmente as comunidades começam a se ajustar para o Natal em julho, agosto, né? Por quê? Pede-se presentes e, no geral, dizem brinquedos para as crianças. Não precisa ser brinquedo novo, pode ser um brinquedo já usado. E, às vezes, os brinquedos chegam praticamente destroçados. Boneca rabiscada de esferográfica, que as crianças fazem isso, né? Sem cabelo, sem roupa. E o pessoal que não tem nada
na vida, mas quer muito fazer alguma coisa por alguém, faz a roupinha da boneca, conserta a roda do carrinho, essas coisas. E determinou-se que nessa circunstância, os brinquedos seriam embalados em celofane transparente. Nossa, transparência é uma coisa mágica na vida também, né? Quando a gente quer amar alguém, a transparência é básica. Então, o que tinha de evidente e fantástico eram os laços, coloridos, maravilhosos. Os pedreiros ali da comunidade emprestaram os cavaletes, sabe aqueles cavaletes, né? E tábuas e porta-velha e tal. Montou-se aquela mesa gigante, porque ia ter também coisas de comer, né? Comunidade que participa ativamente em prol, né, da caridade, que é tudo que Jesus gosta. E anotou-se o nome das crianças todas por ordem alfabética e colocou-se ali todos os brinquedos, para que as crianças tivessem algo que para a maioria de nós existe, que é o poder da escolha, a liberdade de escolher quem a gente quer ser, onde a gente quer estar, o que a gente quer comer, o que a gente quer comprar no supermercado, que fruta nós podemos, a maioria de nós, e na maioria das vezes é tão automático. A gente não fala gratidão, meu Deus, porque eu tenho essa habilidade. A maioria das pessoas que vive lá onde não há mais nada, se contenta com aquilo que chega, e a gente sabe disso. Essa é a realidade, que pena. Então, queria se oferecer àquelas crianças a liberdade de dar uma passada de olhos naqueles brinquedos e escolher o que eles queriam. E aí veio, chamou um, chamou outro, né? E, de repente, passa uma meninazinha determinada, e ela foi direto para um presente inusitado que estava lá. Um par de patins cor-de-rosa, todo ralado. Estava limpinho, que o pessoal deu um trato, mas era algo velho. Maior do que do seu pé, claro que sim. Melhor maior do que menor, né? Enfim. E ela abraçou aquele presente e saiu. Sentou logo ali. Quando a gente está feliz, a gente tem uma pressa danada, né? Sentou ali. Estava sem sapato, foi mais fácil, já começou a calçar os patins. Nem deu tempo. Escutou-se um berro. Como se alguém tivesse sido picado por um escorpião. Parou tudo. E alguém foi lá, sabia o que estava acontecendo. Explicou-se rapidamente. Uma outra meninazinha que estava bem lá na frente da fila, bem lá para trás, também queria o par de patins cor-de-rosa. E alguém foi lá falar com a meninazinha, a premiada, né? Se ela não queria trocar por outra coisa. Ela não respondeu nada, levantou-se, um pé de patim em cada mão e foi na direção da menina e falou: "Você está chorando por causa disso?" A menina falou: "É, mas você não precisa. São dois pés de patins. Você calça um pé, eu calço o outro. A gente se abraça e sai. Vai ser tão divertido." O pessoal parou. E os adultos que haviam preparado tudo aquilo, surpreendidos por aquela atitude de alguém que vive naquelas circunstâncias, aplaudiu. E alguém foi lá na frente e falou uma coisa que eu não quero esquecer nunca mais na minha vida. Sabe o que eu acho? Nós somos anjos de uma asa só. E Deus sabe exatamente por que é que Ele faz isso. Se nós usarmos apenas uma asa que nós possuímos, nós vamos tocar de roda e a gente não vai para lugar algum. Mas quando a gente abraça alguém, a minha asa, mas a sua asa, como é divertido, como é gostoso. Isso durante o ano inteiro, quando você enxuga uma lágrima, quando você oferece um abraço, quando você ouve o que aquela pessoa tem para dizer, não importa se aquilo tem fundamento ou não, é dor. A gente presta atenção. Não pode fazer nada? Acalenta, acalma. Vê se coloca uma prece. Nós temos habilidade para fazer prece o ano todinho. Todos os dias. Eu tenho por hábito, vou contar todos os meus segredos hoje aqui, né? Quando eu percebo que alguém não está bem, mesmo que a pessoa não me diga, eu vou lá no canto, lá do quintal. Tem um lugar verdejante, tem uma árvore lá. E eu falo, meu Deus, existe alguém que está nesse momento em estado de sofrimento. Tem algum anjo disponível aí para me ajudar nessa campanha? É mágico, pode fazer que funciona. Daqui a pouco você fica sabendo que essa energia a gente não vê. As coisas mais incríveis do mundo a gente não vê. Mas essa energia dá uma volta e vai lá. E volta redobrada. A felicidade que a gente semeia janeiro, fevereiro, março, abril, volta para nós. Redobrada, duplicada, sei lá por quantas vezes. E essa alegria que a gente sente no contentamento, de não ter vergonha de falar para as pessoas que nós estamos num momento bom, que a nossa vida está boa, que nós estamos felizes. Quando a nossa felicidade, o nosso contentamento, o nosso aprendizado, o nosso progresso serve também para mais alguém. Que graça que tem numa festa, só a gente.
aquele caminhão de brigadeiro lá, né? Agora o carrinho de brigadeiro, e a gente comendo brigadeiro de pá, mais ninguém para acompanhar, mais ninguém para falar, que delícia que está isso. O que Jesus espera de cada um de nós? Não é muita coisa. Que cada um de nós coloque em prática aquilo que a gente veio fazer. A gente pensa, nossa, tem que ser uma coisa tão grandiosa. Não tem que ser nada grandioso, não tem. Eu tiro das páginas dos livros espíritas relatos lindos, e essa história me fala diretamente ao coração, porque quando alguém me presenteou com esse livro e com essa história, me tocou por demais. Que um homem era um sapateiro russo, feliz da vida. Tinha esposa, tinha os filhos. Sabe vida perfeita? Quando a gente acha que nunca nada vai acontecer. E chegou lá na Rússia a peste. E a primeira escolhida foi a esposa. Ele não estava preparado, ele não imaginava. E quando ele viu aquele acontecimento ali, ele ficou sem saber para onde ele ia. A vontade era de desistir, mas ele olhou as crianças, todo abraçadinho ali, morrendo de medo. E ele pensou, não posso, terei que suprir essa ausência a partir de agora. E começou a cuidar dos meninos, mas a peste não respeitou. Feito uma máquina de moer carne, falou, vai você, vai você. E foi levando, ele se viu sozinho. Sozinho, desesperado, numa dor que ele nunca imaginou que fosse possível. E ele foi emparedando todas as janelas, todas as portas. Fechou a sua oficina, era final do ano, tinha uma porção de encomendas, naquela época que as pessoas mandavam fazer sapatos, né? E ele fechou tudo. E as pessoas ficaram preocupadas, porque eles precisavam daqueles calçados. Mas ele não queria conversa. E ficou, chorou. Tentou de toda maneira se esconder do tempo, mas o fio do sol devagarinho entrava por aqui, por lá. Depois o frio da neve também. E ele foi ficando desesperado, mas ele não queria saber, não queria mais ver ninguém, não queria mais nada. Tem momentos na vida da gente que é assim. A gente acha que não vai dar conta de prosseguir. E um dia, ele escutou batidas à porta e ele pensou, não vou responder. Isso não é vida. Eu não quero mais nada. O que é que eu fiz para merecer essa dor, essa tristeza, essa solidão? E aí ele ouviu do lado de fora. Eu sei que o Senhor está aí. Nem precisa abrir a porta. É que nós estamos todos tão condoídos. O Senhor era a alegria aqui do nosso bairro. Nós admirávamos tanto a sua família. Saiba, isso faz parte. Vai passar. Eu tomei a liberdade de lhe trazer um livro. E ele pensou, um livro? Para que eu preciso de um livro? Eu quero a minha vida de volta. Eu quero aquilo que eu vivia. A minha felicidade é tudo que eu quero. Eu não preciso de livro. Mas aí abriu só o vãozinho, bem pequeno. E aquela mão amiga passou o livro para ele. Eu jogou lá num canto. Aquela casa já estava assim, embolorada, sem cuidado, não queria mais nada. E aí ele pensou, olha o que é Deus agindo na nossa vida, né? Que coisa, né? Será que eu teria coragem de bater a porta de um vizinho que estivesse passando porque eu estou passando e levar para ele um livro? Nem tenho livro aqui em casa. Porque será que ele fez isso? Que livro será que é? E aí era uma Bíblia. E ele começou a folhear. Sabe quando a gente folheia com descaso, assim? Aquelas folhinhas de papel de seda. De lá de dentro daquele livro maravilhoso, carésimo, de capa de couro, começou a pular umas palavras. E ele viu lá Jesus, né? Foi dar uma espiadinha. Quem era? E ele foi descobrindo, naquela leitura de quem estava sem fazer nada, trancado no escuro, querendo morrer, o que Jesus tinha feito? Descobriu que a dor dele era pititica, perto de tudo que Jesus tinha passado. E ele pensou, puxa, por que eu não vi isso antes? E aí foi ficando prazeroso. Aí ele abriu a portinha, começou a entregar as encomendas, já fazia uma saudaçãozinha aqui, outra lá, sem conversa comprida, porque para isso ele também não estava com todo animado, né? E aí ele foi lendo. E um dia ele acordou. Ele tinha certeza que aquilo não era um sonho, era uma visão. Jesus falando para ele assim, se prepare, eu virei fazer para você uma visita. O coração, imagine, Jesus na casa dele. Aí ele olhou aquela bagunça, né? Não fica? Coração bagunçado, mente bagunçada, casa bagunçada. Aí ele foi arrumando, foi ajeitando, e a hora vai passando. Falou, será que ele vai chegar com fome? Fez um caldeirão de sopa. Algumas coisinhas que tinha ali no quintal ainda, né?
Puxa, a mulher teria colocado umas flores, uma toalha, foi procurar nas gavetas. Aí ele olhou, aquela casa estava com uma cara boa, né? Aí ele escutou bater palma, aquele tempo era assim, né? Ou era uma aldrava ou era bater palma. Ai, ele chegou. Era o menino que vendia jornal. O que você quer? Nossa, mas eu estou sentindo um cheiro tão gostoso. O que o senhor está fazendo? Ele falou, sopa. Só um pouquinho. Entra, menino. Mas seja breve, estou esperando visita. Botou lá um pouquinho de sopa para o menino. Aí veio o menino que vendia maçã, a mulher que levava roupa para lavar não sei de onde. Aí chegou uma hora, ele passou, sabe a concha no fundo do caldeirão? Roct! Não tinha mais nada. E agora o que eu vou servir para ele? Esperou, esperou, esperou. Aí veio a última visita, o cara que tinha dado o livro falou, nossa, nós estamos em festa. O senhor retornou, eu disse, eu não retornei nada, só estou esperando uma visita. Aí falou, agora, me fala. Eu tive um sonho essa noite tão estranho. Você já escutou falar de Jesus? Ele falou, já. Eu li o livro, lembra? Ah, eu sonhei que Jesus me falava que vinha aqui. Você acredita? Ele falou, eu acredito. Olha, se ele escolhesse uma casa para vir visitar, certamente que era sua. O senhor fez tanta coisa boa a vida inteira. Ele falou, é? Foi dormir todo contentado. Aí sonhou de novo Jesus falando para ele, lembra? Quando eu falei que eu estava indo embora, que eu ia deixar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que tem medo. Eles vieram todos aí te visitar. Era eu. Então, diante das circunstâncias da vida, quando nós estamos esperando uma mágica, um milagre, vamos abrir os nossos olhos para as pequenas delicadezas, para as pequenas demonstrações de amor que o tempo todinho Ele despeja sobre nós. Como dizia meu avô muitas das vezes, nós estamos sentados em cima do poço, morrendo de sede. O universo despejando sobre nós quilômetros de fio de ouro e a gente mendigando lá no semáforo um pedacinho de barbante. Vamos pensar na riqueza da nossa vida. Crie por hábito dizer para ele todo dia, que vida rica é a minha. Que papel fantástico o Senhor escolheu para mim. Eu quero fazer direito, estou no caminho. Conversa com ele. E ele te responde no coração. Nós viemos para fazer alguma coisa grande e ao mesmo tempo delicada. Só que a gente está preocupado com tanta porcaria, né? E a gente se perde. Eis que um anjo anunciou o primeiro Natal aos pobres pastores no céu de Belém. Natal, 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 é-nos trazido um rei divinal. Eis que um anjo anunciou o primeiro Natal aos pobres pastores no céu de Belém. Natal, 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 é-nos trazido um rei divinal. Feliz Natal para todos nós e que o nosso Santo Natal reverbere e seja Natal também na casa do nosso vizinho, na casa dos nossos amores e também na casa dos nossos desafetos, caso eles existam, pela força do perdão, que é o melhor presente para agradar o coração do doce menino.